Pra quem disse que era uma negação em desenho, seu traçado de perspectiva isométrica tá muito bom, Caio. É, mas os modelos desses traçados aqui são bem simples, é tudo retinho, não tem curva. Eu quero ver quando a gente precisa fazer esboço de peças como essas. Você tem razão, Caio. Nosso dia a dia é cheio de peças com elementos circulares e arredondados. Mas eu acho que não é muito difícil, não. E pra falar a verdade, eu não vejo a hora de aprender a fazer o traçado da perspectiva isométrica de peças como essa. E você, também está interessado? Pois então você está no lugar certo, porque nossa teleaula de hoje está totalmente destinada a esse assunto. Hoje você vai ver como se faz o traçado da perspectiva isométrica do círculo, do cone, do cilindro e de modelos com elementos arredondados e circulares. O nosso trabalho acabou de acabar, mas a nossa teleaula está apenas começando. É isso mesmo, é hora de aprender. Bom, é hora de aprender a fazer o traçado da perspectiva isométrica de peças que apresentam partes arredondadas, elementos arredondados ou furos, como essa aí. Mas para isso, antes a gente vai ter que aprender a traçar a perspectiva isométrica do círculo. Sabendo traçar a perspectiva de um círculo, você não vai ter dificuldades em fazer esboços de peças como essa aí. O círculo é uma figura geométrica bastante conhecida e, vista de frente, ela tem sempre esta forma. Dá uma olhada. Agora, se a gente girar o círculo um pouquinho, olha só o que acontece. Sua forma aparentemente muda. O que era um círculo passa a ser uma elipse. De frente, círculo. Com o movimento de rotação, elipse. Nossa, que interessante. Eu nunca tinha pensado. Quer dizer que para traçar a perspectiva isométrica de um círculo, a gente tem que traçar uma elipse? É isso mesmo que eu tô vendo nesse livro. A perspectiva isométrica de um círculo é sempre parecida com uma elipse. Ou seja, uma peça com um elemento circular. Na perspectiva isométrica, esse elemento vai ser representado de forma elíptica. E como é que a gente traça uma elipse? Mas é isso mesmo que eu quero saber. E você também. Então preste bastante atenção. Vamos lá. Traçando a perspectiva isométrica do círculo. A gente começa traçando os eixos isométricos. E depois, a perspectiva de um quadrado auxiliar na face da frente. É simples, é só marcar o tamanho aproximado do diâmetro do círculo nos eixos OZ e OY e traçar linhas isométricas assim. Como o próprio nome diz, esse quadrado auxilia o traçado da perspectiva. A segunda fase se resume a dividir esse quadrado em 4 partes iguais. Na sequência, a gente começa o traçado das linhas curvas. Primeiro estas. E depois essas, completando a forma elíptica. Por último, é só apagar as linhas de construção e reforçar o contorno do círculo. Aí está o traçado da perspectiva isométrica do círculo. Repare que o círculo está na face da frente, ou seja, entre os eixos OZ e OY. Você quer que eu faça o traçado da perspectiva do círculo nas outras faces? Deixa comigo. As fases do traçado são as mesmas, com quadrado auxiliar e tudo mais. Muito bem. Agora sim, a gente pode dar um passo adiante e começar a pensar no traçado da perspectiva de peças que tem o círculo como base. Essa peça cônica tem um círculo como base. Esse eixo também tem o círculo como base. O dia a dia do profissional da mecânica está cheio de peças que têm a base circular, como essas que a gente acabou de ver. Às vezes, esse profissional faz esboços em perspectiva de peças com partes arredondadas, e é por isso que é importante a gente aprender a traçar a perspectiva isométrica de 2 sólidos de revolução que têm as bases formadas por círculos. Eles são o cone e o cilindro. Vamos começar aprendendo a traçar a perspectiva isométrica do cone. Para fazer este traçado, vamos tomar como base um cone de diâmetro D e altura H. Na primeira fase, devemos traçar a perspectiva isométrica do círculo, marcando um ponto A
no cruzamento das linhas que dividem o quadrado auxiliar. Depois, a partir do ponto A, traçamos uma perpendicular AB. Agora, marcamos na perpendicular AB o ponto V. Esse ponto deve corresponder à altura H do cone. Na sequência, ligamos o ponto V ao contorno do círculo por meio de duas linhas. Por último, apagamos as linhas de construção e reforçamos o contorno do cone. E atenção! A parte não visível da aresta da base do cone deve ser representada com uma linha tracejada. Veja de novo. Quem diria, hein? O papai aqui se tornou um mestre no traçado da perspectiva isométrica do cone. Ué, o que foi, Tito? Perdeu o interesse? Que perdeu interesse que nada. Eu tô preocupado com a perspectiva isométrica do cilindro. Mas isso não foi visto ainda. Ah, mas tá tudo explicadinho aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Traçando a perspectiva isométrica do cilindro. A gente vai tomar como base do traçado um cilindro de altura H e diâmetro D. E para traçar a sua perspectiva, a gente parte da perspectiva isométrica de um prisma de base quadrada, chamado de prisma auxiliar. Olha só, os lados do quadrado da base são iguais ao diâmetro da base do cilindro. E a altura do prisma é igual à altura do cilindro. Tudo bem, vamos lá. Eu dou as instruções e você faz o desenho. Vamos nessa. Ok? Então, comece traçando a perspectiva isométrica do prisma auxiliar. Isso. Agora trace as linhas que dividem os quadrados auxiliares das bases em 4 partes iguais. Daí eu já sei. Traçar a perspectiva isométrica dos círculos da base superior e inferior, não é isso? É, perfeitamente. Bom, agora ligue a perspectiva isométrica do círculo de cima com a perspectiva isométrica do círculo de baixo. Assim? Isso. Agora é só apagar as linhas de construção. Reforçar o contorno. E representar a parte invisível da aresta inferior com a linha tracejada. Perfeito. Esse prisma auxiliar é uma mão na roda na hora de traçar a perspectiva do cilindro. Grande coisa. Eu quero ver quando a gente tiver que fazer o traçado da perspectiva isométrica de modelos com elementos circulares e arredondados. Olha só. Será que o prisma auxiliar tem utilidade na hora de traçar a perspectiva isométrica de modelos como esses? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. É claro que o prisma auxiliar vai ser útil na hora de traçar a perspectiva isométrica de modelos prismáticos com elementos arredondados. Afinal, esses modelos podem ser considerados como derivados do prisma. É isso mesmo. O traçado desses modelos também parte da representação de um prisma auxiliar. Então vamos comprovar isso na prática. Vamos traçar a perspectiva isométrica desse prisma com elementos arredondados. Fala você sobre o prisma auxiliar. Eu falo. O tamanho do prisma auxiliar depende, é claro, do comprimento, da altura e da largura do modelo a ser representado. Dá só uma olhada nesse modelo. Repare que os elementos arredondados têm a forma de um semicírculo. Por isso, na hora de representar esses semicírculos na perspectiva isométrica, você vai precisar apenas da metade dos quadrados auxiliares, ou seja, semiquadrados. Isso fica mais fácil de entender vendo como se faz. Então, mãos à obra. Vamos ao traçado da perspectiva isométrica de modelos com elementos circulares e arredondados. Mais uma vez, são 5 fases. E a gente começa, é claro, traçando o prisma auxiliar, respeitando o comprimento, a largura e a altura do prisma com elementos arredondados. Aí está.
Agora fica fácil entender a história dos semiquadrados. Eles devem ser marcados na face da frente e também na de trás, para auxiliar o traçado dos semicírculos. Agora sim a gente traça os semicírculos na face da frente e depois na face de trás. São eles que determinam os elementos arredondados. Deixa que eu termino. Basta completar o traçado das faces laterais, assim. E aí, para terminar, a gente apaga as linhas de construção e dá um reforço no contorno do desenho da peça. Eis aí o traçado da perspectiva isométrica de um modelo com elementos circulares e arredondados. E agora preste atenção que o traçado vai ser repetido. Muito bem, olha, a gente tem aqui uma peça com diversos elementos. Repare que ela tem elementos paralelos, oblíquos e circulares. Com o que a gente aprendeu nas teleaulas anteriores, já daria para você fazer o traçado da perspectiva isométrica dessa peça. Mas para facilitar um pouquinho o seu trabalho, está aqui com a gente o professor Luciano, que é um experiente profissional na área mecânica e vai mostrar para a gente as 5 fases do traçado dessa peça. Fique de olho, hein? Vamos lá, seu Luciano? Aí, ó, você viu só que trabalho excelente, não é não? Mas, seu Luciano, me diz uma coisa. A gente já sabe que o senhor é experiente, já tem muita prática com esses esboços, mas e alguém que está começando e de repente o traçado não fica igualzinho à peça? O que ele deve fazer? Bom, o iniciante ele deve primeiro praticar, é o que todo mundo faz. Agora, errando, não tem outro. Apaga, começa tudo de novo. Aí, ó, pode anotar porque essa é uma dica de quem tem muita experiência. Para chegar lá, tem que praticar. Isso aqui tá sofrível. O meu também não tá muito bom, não. Dá até vontade de desistir. Desistir, cara? Você tá louco? Você não se lembra da dica do profissional? Quando um desenho não tá muito bom... Tem que apagar e começar tudo de novo. Não, você tem razão, Tito. Vamos lá. É isso mesmo. No início é assim mesmo. Com a prática melhora e muito. Bom, enquanto a gente pratica aqui, fique de olho na revisão que vem por aí. Eu acho melhor apagar isso aqui. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você verificou que na perspectiva isométrica, o círculo tem sempre a forma parecida com uma elipse. E viu como se faz o traçado da perspectiva isométrica do círculo com o auxílio do quadrado auxiliar. Você também ficou sabendo como se faz o traçado da perspectiva isométrica de 2 sólidos de revolução, o cone e o cilindro. Aprendeu ainda que os modelos prismáticos com elementos circulares e arredondados derivam do prisma auxiliar. E viu as 5 fases do traçado da perspectiva isométrica desses modelos. Finalmente, você viu o traçado da perspectiva isométrica de um modelo com elementos paralelos, oblíquos e circulares. Bom, com essa teleaula a gente encerra o assunto perspectiva isométrica. Com as informações vistas aqui, você tem todas as condições de fazer o traçado de peças que combinam elementos paralelos, elementos oblíquos e circulares. Agora é só uma questão de prática. E oportunidade para praticar é o que não falta no seu livro de estudos. Agora é com você. Aos exercícios. Na próxima teleaula, a gente vai começar a estudar as projeções ortográficas, que é a base do desenho técnico. Até lá, o negócio é você praticar o seu traçado da perspectiva isométrica. Tchau. Tchau.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.